Nascemos imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Boa noite. Podem ir chegando, puxando o tamborete, sentando, porque a gente vai ter um papo hoje muito bom. Fechando o olho da intuição, abrimos mão de Oi, Harold, Poli Cardoso, Léo Xande, Rodrigo, Hermínio, sejam bem-vindos. Sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Maísa, nossa convidada, já está aqui. Eu tô tocando agora uma música de uma cantora que Maísa adora, que é Flaira Ferro. A música se chama Germinar. É linda, é linda. É para uma conexão, para a gente repensar as coisas e se conectar com algo maior. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas, nunca é tarde pra replantar. A nossa convidada de hoje se chama Maísa Souza. Ela é terapeuta holística. Eu não sei se esse é o termo realmente que ela gosta de ser chamada e que a gente possa se referir a ela, mas ela é muito entendida em uma série de conhecimentos que causa muita estranheza em uns, mas fascinação em outros, né? Eu gosto muito de conversar com Maísa e convidei ela para essa festa, né, de encontro, para a gente debater e discutir aquilo que a gente já discute no dia a dia, nas redes sociais, aqui em casa. Ela já me fez umas visitas lindas, de muito acolhimento, de muita troca de energia boa e de conhecimento. Maísa trabalha com numerologia, sistemas holísticos, outras formas de conhecimento e práticas que a ciência tradicional já vem aceitando, e tem algumas nuances que já são aceitas completamente. E vamos convidar ela, né? Porque ela vai falar melhor dela do que eu. Maísa, eu vou te fazer o convite para a gente entrar nesse bate-papo. Onde o tema é Maisinha. Olá, boa noite. Boa noite, como está você? Ai, tudo ótimo. Amei a música de abertura. Peguei e pensei, Tudo não, bem. tem que ter alguma coisa de Maísa nessa música. E aí vi Flaira, né, que é a paixão de vocês, de você e Nicole, e fala dessa coisa do germinar, né? Do renascer, do nascer, e eu acho que vai ter muito essa energia aqui hoje na live do grito, né? A bruxa, a gente vai brincar um pouco com esse conceito, né? Eu gosto muito de ressignificar um monte de coisa, e eu acho que esse conceito da bruxa, que é tão demonizado historicamente,
ele precisa ser repensado. Por quê, né? E interrogado. Por que é tão demonizado a bruxa? Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho de sua formação, por onde você andou, quais os seus caminhos, como você entrou nessa parte de conhecimento da holística, numerologia. Fala aí um pouco pra gente. Maravilha. Boa noite a todos. Gratidão, né, de primeira mão, gratidão pelo convite, né? Aí é maravilhoso, né, poder falar sobre terapias holísticas, trazer esse conhecimento à tona tão importante, né, e tão, né, castrado também, de certa forma. Bem, como eu costumo dizer, né, eu estou Maísa, né, eu estou vivenciando essa experiência de ser Maísa. E, bom, já fiz aí ciências sociais, recursos humanos, já fui fazendo essa mescla aí, mas sempre tive esse desejo de contato com pessoas, né? De realmente esse autoconhecimento, esse questionamento, eu sempre tenho desde criança, né? E sempre busco me aperfeiçoar, sempre busco entender o que a gente está fazendo aqui, né? Quem nos colocou aqui, de onde surgiu tudo isso. Então, essas minhas buscas pessoais, elas, né, me trouxeram a, a tudo que eu, né, aprendi, tenho aprendido hoje. Então, hoje eu trabalho com diversas técnicas. A numerologia surgiu para mim em 2011, através de um amigo. Na época eu morava no Crato. E confesso que quando ele me falou sobre numerologia, né, que números, através de números, você conseguiria saber a energia de pessoas, de lugares, e isso me intrigou. E eu confesso que no dia mesmo eu falei, ah, não acredito em nada disso. Mas, né, isso ficou uma interrogação. Então, através daí eu comecei a pesquisar, estudar e, nossa, me encantei e vi que ali era o caminho. E daí abriram realmente outros caminhos, né, outros estudos. Meu amor, você se considera uma bruxa contemporânea? Vamos entrar nesse conceito e brincar um pouco com isso, né? Ótimo. Eu tenho umas amigas terapeutas também que elas têm muito cuidado, né, nessa questão da bruxa. Eu falei, minha gente, né, por que não? Nós somos sim as bruxas contemporâneas, né? Nada mais são do que mulheres sábias, né? Mulheres que detêm um conhecimento e como a gente sabe, né, isso tornou uma coisa como algo ruim, como algo perverso, né, como algo oculto, que ninguém podia falar sobre isso, exatamente por ter sido tão castrada, né, nesse sentido. Mas sim, somos sim bruxas. Todo bruxo é aquele que detém de um conhecimento através do oculto, né, através de coisas que a gente não consegue, como é que eu posso dizer, ver, tocar, mas olha, tá em tudo, né? O chazinho que a vovó faz, existe ali uma alquimia, né? Existe ali toda uma amorosidade. Então, esse conhecimento oculto nada mais é do que o amor, né, sendo falado, né, e distribuído de diversas formas. Essas são praticamente o meu pensar assim, em relação às terapias holísticas, a todo esse conhecimento. É uma forma que a gente tem de doar amor para as pessoas, colocando lá um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente, né, pode fazer para que o outro se sinta bem e a gente também se sente bem dentro desse processo. Você falou aí de conhecimento, né? Conhecimento é poder. E a gente sabe que no decorrer dos períodos históricos, né? é, Conhecimento é uma arma, é uma ferramenta, né? E aí, na Idade Média ou em outros períodos, eu acho que na Idade Média foi o mais acentuado. A galera que é de história aí pode ir interagindo e nos corrigindo também. É, Na Idade Média ficou mais acentuado, porque as mulheres que tinham um conhecimento, principalmente da natureza, né, das ervas, das plantas, do tempo, da chuva, do sol, da lua, elas causavam temor nas classes dominantes, em especial aí quem dominava na época era a igreja, né? E aí isso foi reprimido, né? Reprimido de forma violenta e sistemática, né? Virou uma política de governabilidade onde as mulheres elas foram violentadas de todas as formas, né? E aí a gente vê como
esse conhecimento foi abafado e até hoje a gente sabe que muitas das coisas eles folclorizam, né? Muito desconhecimento dessa sabedoria, eles colocam num patamar de inferioridade, que isso tem um motivo que a gente sabe, né? É o motivo de controle, é o motivo de não permitir que a grande massa, que eles acreditam que é uma grande massa uniforme, que ela possa ser controlada de todas as formas, só que a massa, ela não é uniforme, ela é heterogênea. E aí existe muita sabedoria e existe muitas diferenças aí e que uma fórmula sozinha não vai dar conta da complexidade que é o povo, que é a massa, né? Então, as mulheres aí, ela tem essa bagagem ancestral que faz com que cause esse temor. E aí a bruxa foi demonizada em todos os sentidos. A mulher que tinha o conhecimento, ela passou a ser do mal. Ela passou a ter a sua relação direta com o demônio. E aí vem todas as nuances e todos os nossos as nossas heranças, né, preconceituosas e de medo dessa sabedoria e desse conhecimento. Então, eu queria que você dissesse para a gente, dentro desse universo, a magia que vocês hoje, bruxas modernas ou contemporâneas, fazem, né? Eu sei que você trabalha com a numerologia, você contou um pouquinho, a radiestesia, o cone. Dá uma pincelada, Mai, em todas esses efeitos e essas ações e essas técnicas que você tem e que você vem aprendendo e aperfeiçoando e que faz com que tenha um resultado muito claro, eficiente e visível, né? Fala um pouco dessas práticas. Bom, essas práticas não são práticas novas, né? Cone, como numerologia, como a própria radiestesia, são técnicas milenares, né? No Ocidente já se conhece muito o poder do cone, que é o poder do fogo, que é o poder de transmutar. Então, antigamente, né, as pessoas faziam aquele ritual para ficar próximo da fogueira, né? O fogo ele traz esse ânimo, esse encorajamento, é tanto que eu aconselho muito aos meus clientes que quando está nesse período de tristeza, né, de depressão, pegar mais sol, né, porque o sol vai trazer esse ânimo também. Então, o cone, ele tem essa capacidade de transmutar. Antigamente, os monges utilizavam o cone com essa ideia de abrir os centros psíquicos, né? Quando você utiliza o cone para nessas entradas, né, na aurícula, você vai abrir os centros psíquicos do quinto, do sexto e do sétimo chakra. Então, as pessoas elas começam a perceber que há uma melhor clareza no pensamento, né? O fogo ele consegue transmutar essa energia escura, essa energia densa, que a gente fala que, quando a gente fala energia densa, seria questão emocional mesmo. Então, quando a pessoa está muito vibrando no medo, né, na raiva, na apatia, na tristeza, né, aquela coisa bem paralisante, vamos dizer assim, e você traz o fogo, você vai trazer ânimo, você vai trazer novas ideias. Então, os monges, eles utilizavam o cone com essa ideia de abrir os centros psíquicos para que eles tivessem uma melhor meditação, né, ficassem mais calmo. A radiestesia, né, é o típico aqueles palitinhos, né? A gente sempre já ouviu falar de alguém que usava uns gravetinhos para encontrar onde tinha água, né? Poder cavar lá o poço, né? Enfim, que é um conhecimento também milenar, todos eles passados de geração em geração. E hoje a gente utiliza o pêndulo, eu até trouxe aqui para mostrar. Hoje a gente utiliza o pêndulo, como outras ferramentas também na radiestesia, que a gente tem como medir energia, né? O próprio corpo, você tem como fazer testes, e você mesmo, através desse teste corporal, você tem como fazer perguntas e seu próprio corpo responder. Então, é algo natural, entende? Eu acredito que as bruxas daquela época, como você falou, na Idade Média, né, seriam essas mulheres que tinham conhecimento dos chás, das ervas, que era algo muito novo, né? Vamos dizer assim, nem novo, na verdade é algo ancestral, desde os egípcios.
que a gente já tem todo esse conhecimento sobre ervas, sobre embalsamento, sobre aromaterapia, já era utilizado, né, no tempo dos egípcios. E, e acredito que tem muito a ver com essa questão do poder, como você falou, né? Tem tudo a ver. Naquela época eu precisava de um intermédio para chegar até Deus, né? Precisava de um intermédio para chegar, né, até você ter o seu pedacinho do céu. Então a gente tinha que ter, né, tinha que ter aí pessoas de quando naquela época já existiam mulheres, já existiam, né, os bruxos que diziam não precisava nada disso, né? A gente não precisa ter intermédio para chegar até essa conexão, né? Nós já somos parte dessa conexão, então é algo bem mais abrangente. E os números, por fim, cada um tem um significado, tem Pitágoras aí, conhecido como o pai da matemática, né? A numerologia pitagórica traga os estudos dele, né? Até hoje tem pessoas, tem numerólogos que são contratados para fazer seleção de pessoas de uma empresa, entende? Através dos números. Então, é um conhecimento muito amplo. A gente poderia passar horas falando sobre isso. Ó, a gente consegue conceituar Cíntia. Oi, Cíntia, tudo bom? Que bom. Cíntia está em todas as lives que a gente produz. É uma parceirona. Ela pergunta o que que é radiestesia. Dá para conceituar, dizer simplificadamente? Tá. Simplificadamente é um pouco mais complicado, mas vou tentar conceituar. Na radiestesia, a gente tem como captar energia, né? É fazer uma leitura. Na verdade, a radiestesia ela faz uma leitura sobre algo, sobre, por exemplo, você pode fazer uma leitura sobre uma pessoa, como está o estado emocional dela. Só com o nome dela e data de nascimento, você tem várias informações aí. E aí na radiestesia a gente utiliza gráficos. Eu até trouxe aqui para mostrar também. Tem essa régua, é chamada de biômetro de Boves. Ela tem uma medição de 1.000 a 10.000 de energia. Então, através da radiestesia, colocando o nome da pessoa aqui e a data de nascimento, a gente tem como saber qual o nível energético dela. Olhando de uma forma assim, bem racional, colocando racional, quando uma pessoa está vibrando muito no medo, sabe, ou muito na raiva, o campo energético dela está muito contraído, certo? Ela está uma pessoa contraída, ela está muito fechada. É tanto que dificilmente quando as pessoas estão nessa questão do medo, elas aceitam convites da vida, né? Aceitam convites para sair ou para participar de uma live ou participar de enfim, né? Se abrir a uma nova conexão. Então, quando a pessoa está muito no medo, ela se fecha. Então, esse campo energético pode ser medido pelo biômetro, né? E quando a pessoa está muito no amor, na luz, ela expande o campo dela. Então, essas percepções, né, elas são captadas pela radiestesia. Mas, para entender melhor sobre radiestesia, é importante estudar um pouco sobre inconsciente coletivo, que é onde armazena todas as informações, né, da humanidade, de pessoas que já se foram, né, essas informações, elas estão aqui, a gente tem como captá-las. Então, a radiestesia é esse captar de informações de uma fonte maior, né, de um lugar que, né, já existe. É tanto que os arquétipos, né, o universo ele se comunica por arquétipo. Então, o marketing, pessoas que lidam com marketing, eles sabem manipular essa ideia de figuras, né, de arquétipos. Cada animal, por exemplo, muitas pessoas que querem desenvolver o empreendedorismo, né, essa questão mesmo de ser autônomo, a águia, né, vai trazer essa conexão. Então, essas linguagens que a gente fala hoje, né, os que a gente sabe que detêm todo esse conhecimento, eles já usam essas ferramentas há muito tempo. Né? Existe até dados de radiestesista no meio militar, mas eles não vão falar sobre isso, né? Eles não vão falar sobre isso porque é algo oculto, místico, e vai gerar muita polêmica. Maravilha. Eu tô vendo, Tatiana participa sempre com a gente aqui. Ela tem uma observação. Acabei de perceber, Maísa, pela sua visão, minha avó e minha mãe, descendentes indígenas, curavam toda doença com chás, alimentação, casca de frutas. Até hoje, minha mãe é assim. É o conhecimento ancestral, né? Sim, claro, maravilhoso. Eu percebo também, e tenho essa experiência também com minha mãe. Ela também, toda e qualquer doença, antes de ir na farmácia, ela ia lá na cestinha dela de raízes, de folhas, e falava: Isso aqui é bom para tal coisa, isso aqui é bom para essa outra coisa.
Sim, dava super certo, né? No chás a gente usa como se fosse, na verdade, o sistema imunológico daquela planta, né? Então ela vai atuar no nosso corpo. Olha, eu não vou esticar muito sobre isso, mas já agora, recente, eu recebi relatos de pessoas que começaram a apresentar, né, alguns sintomas do Covid, né? Se curaram com garrafada. Fizeram garrafada, né, de plantas, né, de ervas, tomaram a família toda e os sintomas desapareceram. Então, todo esse conhecimento são técnicas diferentes com o mesmo propósito, né? Com a mesma ideia de transmutar a energia, né? Transmutar essa energia densa, na verdade, porque a gente só capta as doenças quando o nosso sistema imunológico, né, está baixo e mais ainda quando nossa energia está baixa. Então, quando você está bem emocionalmente, né? Quando você está bem como é que eu posso dizer, psicologicamente, emocionalmente, sua energia está fluindo melhor, então seu sistema imunológico, seu físico, ele vai responder, né, a tudo isso. Maravilha. Tati também fez outra. Foi Tati, né, Xande? Foi, Tati. Tati falou. Uma vez procurei uma freira que usava o pêndulo para tomar florais. Ela descobriu, antes dos médicos, a gravidade do mal do meu mioma. Olha aí. Fantástico, Acontece isso mesmo, né, Maísa? sim, sim. Na radiestesia a gente utiliza que a gente chama de leque, né? Que é você abre um leque, você abre possibilidades, e aí, através da identidade daquela pessoa, que seria o nome completo, data de nascimento, tem pessoas que usam fio de cabelo para fazer essa análise, né? Agora, recentemente, eu descobri, tô até já passando por esse processo, é novo ainda, mas estou sentindo muita diferença, que é através da voz. Você grava um áudio de 10 segundos, manda para uma plataforma, lá tem várias frequências, ele já faz análise do que você está precisando. E muitas coisas eu fiz antes da radiestesia e muitas coisas se comprovaram na análise que foi mostrada com a voz. Aí eu trouxe aqui, eu gosto muito de mostrar, porque essas coisas de energia é bom as pessoas, né? Ó, aqui é uma mesa radiônica, muito utilizada para fazer esse tipo de limpeza energética, e só aqui nós temos 115 itens que são perguntados, né? Entre influências externas, por exemplo, sua energia não tá legal, né? Você está sentindo várias reações, às vezes é a energia de uma pessoa, às vezes é o ambiente onde você está, são interferências externas, né? Não necessariamente é da pessoa, mas é algo que ela está captando. Então, às vezes pode ser interna, emocional. Então, às vezes eu faço análise, quando eu mando o relatório, a pessoa fica, meu Deus, como é que você soube de tudo isso, né? Mas a gente tem a capacidade de captar. Então, imagina falar sobre isso na Idade Média. É para dizer assim, não, pode acender a fogueira que eu já estou no caminho, né? Olha, gente, eu particularmente eu sou uma pessoa muito incrédula em determinadas coisas ou em uma série de coisas, né? Eu sempre gosto muito de questionar tudo. E aí, quando eu conheci Maísa, eu acho que eu tinha uma resistência, até porque a gente, por estar afastado de determinados assuntos, a gente não foca neles e a gente não sabe do que se trata. Então, é aquela coisa do conhecimento ser poder, né? E aí, por testemunho, eu comecei a fazer a radiestesia, não foi, Maísa? Eu não consigo guardar muitos nomes, mas eu comecei a fazer com Maísa. E teve essa coisa da distância, porque ela é de João Pessoa, eu estou aqui em Recife, e aí eu falei, não, mas como é que você vai fazer isso? Eu preciso ir aí, você precisa vir aqui. Aí ela, não, eu já posso fazer aqui tudo, ela já mostrou lá a técnica dela. E aí ela começou a fazer durante um período de tempo, né, que eu não me lembro, depois você me revisa aí quanto tempo foi. E, gente, por experiência, meus sentidos se aguçaram em uma série de coisas, né? Eu acho que ampliou. Eu estava muito focado em determinado assunto, determinado problema. E aí, quando Maísa começou a trabalhar isso em mim, fez com que eu me despertasse
para outras realidades que estavam em minha volta. E aí eu comecei a perceber uma série de coisas que no meu dia a dia, no meu corre-corre, eu nunca percebia. Então eu comecei a visualizar os meus sonhos de forma mais contundente, mais nítida. Então, quando eu acordava, eu lembrava de detalhes dos sonhos que em nenhum outro momento da minha vida eu tinha esses detalhes tão claros na minha mente. Ela me aconselhou a escrever esses sonhos, né? Eu escrevi. O início foi bem dificultoso, porque o exercício da memória ali, ele precisa ser colocado em prática, né? Para que ele possa fluir. Então, esse direcionamento dela, apontando as coisas para onde eu deveria olhar, me fez despertar para uma série de sensações que fez com que a minha incredulidade bambeasse. E aí eu comecei a perceber que isso estava presente no meu dia a dia, no dia a dia das pessoas, da minha casa, porque existia realmente, existe realmente. E aí o que que acontece? A gente começa a ter uma sensibilidade maior para muita coisa. E aí, coisas negativas eu comecei a sentir. Coisas positivas também eu comecei a sentir, sentia na pele, e sentia no corpo, e era orgânico, e era biológico. E aí eu falei assim, não, gente, essa coisa aqui é séria mesmo, isso não é brincadeira. Aí eu comecei a falar, Maísa, sua bruxa, o que que você está fazendo aí, João Pessoa, comigo? E aí, gente, eu comecei a ter muita reflexão interior do que eu sou, do que eu posso ser, né? Maísa conversou muito comigo, ela fez um jogo numerológico comigo quando veio aqui em casa, e ela falou que esse ano para mim seria um ano de externar, de falar, de estar em evidência, no sentido de não me calar em uma série de situações. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a reavaliar esse meu processo e percebi que muitas das coisas que eu não racionalizei na hora começou a vir à tona, e aí eu percebi mudanças no meu comportamento que bateu em cheio com o que Maísa tinha me dito anteriormente, logo no início do ano. Não, não foi nem o início do ano, foi meados do ano passado que ela teve aqui em casa. E aí eu comecei a ampliar a minha mente e a minha cabeça começou a funcionar de outra forma. E aí eu falei, rapaz, isso não é simplesmente sugestionamento ou mágica. Isso é físico. Isso é controle de pensamento, isso é controle para onde você está olhando, que importância você dá para determinadas coisas e como é que você se redescobre. E você começa a ter uma autoanálise de forma que você começa a se conhecer e saber dos seus limites e também como ultrapassar determinadas barreiras. Então, isso tem sido um processo com a guia de Maísa, e aí isso tem me feito crescer muito em vários sentidos da minha vida. Eu acho que essa live aqui, e todo o processo criativo que a gente está vivendo dentro dessa casa, faz parte desse despertar que Maísa jogou para a gente e falou, olha, tome isso aqui e veja o que você pode fazer com isso. E aí, com muito amor, com muita compreensão e empatia, que ela tem muito, a gente vai se redescobrindo e descobrindo outras coisas dentro do universo humano que a gente é. E aí, isso é muito complexo, e aí isso é imenso, né? E é nesse assunto que eu queria entrar agora. A gente falou aí da mente, do pensamento. Eu contei o meu testemunho aí, que eu estava com vontade de contar desde sempre. Eu acho que eu nem falei muitos detalhes desses com Maísa anteriormente, apesar da gente trocar muita ideia.
Mas a sensação é essa, o sentimento e a vivência tem sido essa com relação a mim e ao mundo que me cerca. E aí, Maísa, eu quero fazer essa provocação, né? A mente da gente, ela está limitada, ela pode se expandir, até onde ela pode ir, e como é que a gente controla esse um terço do cérebro que a gente usa? Então, primeiramente, essa questão de expandir o campo, na verdade, né, aconteceu essa expansão. Lembra que eu falei quando a gente está, né, com uma série de sentimentos, uma visão um pouco mais limitada de tudo, é, por experiências, né, por coisas que a gente passa na vida, a gente acaba, né, se fechando de certa forma. E a radiestesia ela vem trazer esses bloqueios, né, tanto que não sei se você sentiu, né? Não lembro, porque são muitos relatos, mas tem pessoas que sentem nos primeiros dias de limpeza, sentem, ai, tô com vontade de chorar, eu chora, né? Libera. Então, a radiestesia faz essa expansão também. Olha, uma das primeiras coisas que a gente deve entender, assim, quando a gente se trata de energia, é a questão de não existe controle. Não existe controle sobre nada, né? A ideia é a gente direcionar, né? Como acho que a sua pergunta quis ver assim com a questão do direcionar. Mas até o próprio controle, ele é um dos bloqueadores da manifestação, né? Quando a gente tem essa ideia de que, pronto, os budistas, é um dos primeiros ensinamentos do budismo é tudo é impermanente, né? Tudo está mudando. E essa questão de direcionar a mente, sim, né? A gente muitas vezes tem muitas crenças limitantes, né? Muitos conceitos limitantes sobre diversas áreas da vida, como trabalho, né? Como relacionamento, como principalmente como dinheiro, né? Eu atendo muitos clientes e eu mesma passei por vários processos internos para transmutar essa questão do dinheiro, dessas finanças, e muitas vezes você olha para sua família e você vê que isso é algo ancestral, né? E que nós, nessa ideia do autoconhecimento, né, estamos nessa proposta de transmutar tudo isso, né? Ah, por que que sempre foi assim? Por que que eu não posso fazer diferente, né? Por que que eu não posso transmutar tudo isso? Né? Essa questão de ter que carregar isso energeticamente para outras gerações, enfim. Mas a questão da mente, né? Tanto que aquele livro, O Segredo, né? Lançaram até um filme na época, mostrava muito essa ideia de como a mente ela tem essa capacidade de criar, né? E primeiro que tudo nasce na mente. Então, todo pensamento ele gera um sentimento. Então, na física quântica, a gente usa esse conceito do pensar como algo totalmente criativo, aberto, expansivo, né? Porque eu tenho que criar sonhos pequenos, né? Porque eu preciso reduzir o meu sonho, né? Ah, eu vejo meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meus ancestrais. Ah, eu não sei se eu preciso sonhar tão alto, entende? A gente vai se limitando, nós mesmos vamos nos limitando. Então, essa ideia de aprender a utilizar de visualização criativa, né? De expandir a mente, e isso só é feito através de conhecimento. Né? Quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, mais você vai aprimorando. E em relação ao sentimento, é necessária aí uma série de passos, né? Tanto que hoje em dia eu já uso 5 passos para co-criar, porque a física quântica ela veio mostrar essa ideia que não é só o pensamento, né? Não é só o pensamento que cria. Então, a física quântica veio trazer essa questão do eletromagnetismo, né? Então, o pensamento ele é eletro, ele manda a informação. Então, eu quero, né, sei lá, eu tenho um sonho de comprar um sítio. Então, eu tenho que pensar no meu sítio e não só pensar, não só colocar cores, mas colocar sentimento. Eu preciso sentir. Eu preciso sentir que eu já estou no sítio, eu já sinto o cheiro de chuva, né? Já sinto o cheiro do mato daquele lugar. Então, a física quântica ela vem mostrar que tudo isso está acontecendo agora, no real, né? A nossa mente sempre está no passado ou sempre está no futuro. E o presente é onde as coisas acontecem, onde é criado. Então, a questão do pensamento ele é totalmente vinculado às emoções, né? Vinculado a esse conceito de sentir realmente o que você quer.
Não essa ideia de só pensar, né? Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra, isso não vai criar nunca. A física. E para entender física quântica, um dos primeiros benefícios que nós temos de física quântica é poder conversar aqui no telefone, né? Ter ondas de rádio, ter onda de TV, ter ondas de internet. Todo mundo usa essas ondas, ninguém se importa como é que isso funciona, só quer saber se funciona. Mas a mesma coisa é pelo pensamento, né? Quantas vezes você não já se pegou pensando numa pessoa e aí quando você foi falar com ela, ela também tinha pensado em você, né? Isso é muito nítido. Quantas vezes uma mãe diz, menino, não faz isso. Menino, olha, se tu fizer isso, vai acontecer alguma coisa. É aquele poder intuitivo, né? Não é só a intenção, né? É essa leitura também, esse saber. Então, nada mais é, na verdade, do que expandir sua espiritualidade, né? Expandir sua amorosidade, expandir sua luz, né? Então, a mente, os sentimentos, tem aí todo um contexto, um aparato. E como a gente já sabe, muita gente não quer que as pessoas pensem, né? Muitas coisas são pensadas pela gente, né? A gente foi construído dessa forma, né? A gente vivenciou experiências a qual a gente recebe informação e vai aceitando essas informações como verdade e não questiona. Então, uma das primeiras coisas é questionar sobre tudo, né? Só assim acredito que a gente encontra as respostas. Perfeito, perfeito. E ó, e Maísa, essa coisa de você não conhecer o todo, né? Isso é muito da Revolução Industrial para cá, aconteceu muito, setorizar tudo, especializar em tudo, e aí você não conhece o todo. Você começa a trabalhar numa, vamos dizer, numa fábrica, você faz o parafuso, mas você não sabe para que vai servir aquilo. Aquela indústria ali, por exemplo, uma automobilística, você não sabe para onde vai aquilo. Então, isso é uma forma de controle do capitalismo muito forte. E quando você começa a ter noção do todo, e que a Revolução Industrial nos tirou isso, né? Quando setoriza, quando especializa, quando deixa a coisa muito técnica, né? Aí quando você fala assim, até a racionalidade ela precisa ser sentida. Aí eu compreendo, né, na sua fala, toda essa nuance desse contexto onde a gente só entende um pedacinho e não compreende o todo. E aí a gente é muito fácil de ser controlado nesse sentido. Aí quando eu, por ser da área de comunicação, né, eu percebo isso o tempo todo dentro da comunicação de massa. Os veículos de comunicação, eles trabalham com essa inteligência o tempo inteiro, porque eles dizem a verdade aos poucos, eles agendam que assunto vai falar, de que forma vai falar. Então, aquela verdade perceptível do todo, ele vai ser para poucos, né? E aí aqueles poucos vão continuar dominando e o conhecimento continua para eles. Eu quero saudar as pessoas que estão chegando aqui na live. Tem muita gente participando, gente querida, que dá maior força, que emana essa energia boa para a gente aqui. E isso dá mais sentido a esse projeto, né? Das lives, do Grito, da Morgana Mix. E aí faz com que a gente trabalhe de forma mais harmônica e fluida e a gente se transforma e a criatividade, ela cresce, só cresce, por conta dessas energias que vêm chegando. E aí tem Poli falando aqui, Poliana Cardoso dizendo que eu sou um bruxo, como a Isa disse, né, somos todos, né, todos nós temos poderes. Que mais aqui? Eia Miranda entrou aqui, oi Eia, feliz demais por te ver aqui. Tatiana dizendo que precisa transmutar logo esse negócio de dinheiro. É uma necessidade básica e urgente, né, Maísa? Posso até dar uma E dica também hoje sobre isso. pronto, beleza. Então, gente, vamos mandando suas perguntas, vamos trocando essas ideias, porque está muito gostoso aqui o papo. E eu queria falar um pouco mais dessa coisa da matéria, né, Maísa? E já para a gente entrar na questão dos números, você me disse na nossa conversa pré-live
que a matéria ela pode ser, a partir de um determinado momento, ela pode ser controlada, é isso que eu entendi. A matéria existe, o material, isso aqui, esse mouse, o que que é ele exatamente? O que que é? O que que a física quântica diz? Traduz isso aí para a gente. Para a física quântica, a matéria, ela não existe. Na verdade, é tudo uma projeção. Então, o açúcar, ele não é doce, né? Convencionou essa ideia de ser doce. Então, tudo que a gente experiencia, né? Tudo que existe, só existe energia. Então, essa questão da matéria também é uma percepção, né? É o olho do observador. Quando você olha para mim, né? E você não está, isso não é quem eu sou, mas essa imagem ela volta e você faz essa leitura, né? Então, para física quântica, tudo é energia, tudo. Se você for olhar tudo como onda, né? Porque ele fala assim, entre onda e partícula. Então, tudo é onda. Ondas de rádio, ondas de TV, ondas de internet. E a gente vê em partícula, que seria a matéria. Então, até quando a gente vai criar algo, esse algo ele é criado primeiro no, como a gente chama, no microcosmo, né? Dentro de você, para ir depois para o macro. Então, de uma forma bem física, eles falam que quando você começa a ter essas ideias, começa a co-criar, essa onda de cocriação, esses átomos, né, eles se movimentam de uma forma muito rápida, né, quase nem invisível, até o momento que a cocriação ela vai se materializar e esses átomos eles passam a ter uma conexão bem mais lenta até o que a gente vê como matéria, que seria o átomo, né, fazendo essa mudança de onda para partícula. Então, para a física quântica não existe matéria, né? Tudo é onda, tudo é energia, tudo é energia. Então, quando você passa a olhar tudo como energia, aí você aprende como fazer as coisas acontecerem, chegarem, porque você está olhando a realidade, né? Então, para a física quântica, para o ativismo quântico, a realidade ela é totalmente diferente desses conceitos que a gente aprendeu, né? Como eu falei, foi pensado pela gente, ou melhor, quiseram que a gente pensasse. Perfeito. E a gente conversou também, você até me citou um filme que eu falei, é verdade, esse filme cabe perfeitamente no nosso papo, né? Que é Matrix. Fala um pouco daquela percepção do diretor lá e de como ele construiu aquele universo. A gente é aquilo mesmo, a gente vive nessa Matrix. Sim. Bom, no personagem, né, ele vive lá na internet, né, tem todos aqueles conceitos de internet, ele começa a receber informações, e aí eu lembro de uma cena assim, no início mesmo do filme, tem uns amigos deles, não, não vai para esse lugar, vamos aqui para né, vamos aqui para uma festa, vamos aqui farrear e tudo mais. E ele vai, né, a convite dos amigos, e aí uma das primeiras dicas de cocriação é receber os convites da vida, né? E aí ele vai, e lá ele conhece uma mulher que já, né, já está desperta, como a gente chama, né, já está acordada, e ele está ali com o pé dormindo e o pé meio acordado, está querendo, né, ter mais informações, está querendo entender como é que as coisas funcionam. E aí passa a perceber que tudo é holográfico, né? Que a cidade é holográfica, né? Não é real, mas a gente condicionou a ver como real. Então, à medida do filme, né, ele vai descobrindo essas realidades, é tanto que tem uma cena no filme que eu acho assim fantástico, que é um momento onde ele está abrindo, como fosse uma caixa, né, abrindo lá o casulo dele, né, aquilo que foi convencionado, né, ele acreditar que era ou a realidade que ele acreditava que existia, e ele sai daquela caixa, né? Ele sai daquele lugar onde ele está aprisionado. Então, ali é a nossa realidade, né? Tem toda porque a realidade é uma consciência, é um estado de consciência, né? Você, ao longo da vida, né, como eu já falei, é convencionado você a pensar que você é isso, que você é aquilo, ou se você adquirir isso, você vai ter mais. Então, entra na ideia do consumo, entra na ideia da manipulação, entra na ideia que você necessita de um governo, que você necessita de algo externo para ser algo. Então, ao longo do filme, não vou falar, pode ter pessoas que nunca assistiram, né?
Mas ao longo do filme ele vai despertando, ele vai vendo que tudo aquilo que ele tinha como real não tem nada a ver, né? E isso é a nossa vida. É estado de consciência. Então, tem pessoas que você pode falar sobre um assunto, sobre esse, como tem pessoas que nem entra porque não vai, né, não vai mudar. Então, eu acredito que essa Matrix é um estado de consciência. Então, muitas pessoas vivem no mesmo local, mas com estado de consciência diferente, olhando uma realidade diferente. Maravilha! Eu acho que já para entrar no próximo assunto, Tatiana fez uma pergunta aqui, e eu acho que já é a deixa, né, para a gente entrar. Ela mandei uma pergunta sobre os números. Como é que as letras têm números e se mudam os números de língua para língua? É um dos seus saberes aí, é a questão dos números, né? E aí, Maísa, eu queria que você falasse sobre essa coisa da numerologia e trouxesse para exemplos práticos da vida da gente, né? Tem até um exercício uma prática que você faz e que eu achei muito interessante da casa, do número da casa, e isso vai revelando características do lugar onde a gente vive. Isso é maravilhoso. Mas antes de fazer um desses exemplos, fala aí sobre essa pergunta que Tati fez. O que é a numerologia? Ela está presente nesse universo da Matrix, tudo é número, e se muda de uma língua para outra. Como é que é essa complexidade? Então, eu trabalho com a numerologia pitagórica, né? E a gente tem uma tabela, né, de Pitágora que ele coloca o alfabeto, né? E embaixo dele ele coloca os números de 1 a 9. Então, cada letra vai ter um número. E aí, conforme esses números, são feitos cálculos, tanto de soma como subtração, dependendo do que você deseja saber. Então, por exemplo, o nome de uma pessoa. É, ela tem uma característica, né? Ela tem uma identidade. Por exemplo, se você for olhar, se você fizer um mapa e você for olhar o número do seu CPF, do seu RG, sabe, do número do seu celular, você vai encontrar vários números que batem com o seu mapa, né? Porque é por ressonância, você vai atrair esses números. Quando você atrai pessoas para relacionamentos ou familiares, você vai ver que existem números que são compatíveis, porque é por ressonância. E existe uma técnica também, né, além da numerologia, chamada Grabovoi, que é uma técnica de sequências numéricas que você utiliza para acessar uma frequência. Então, quando você faz, eu não tenho muito conceito sobre essa questão de programação e tudo, mas eu sei que na programação nada mais é do que sequências numéricas, né? Então, os números estão em tudo, em tudo. E para Pitágoras, ele via além disso, né? Ele via que os números, eles tinham também uma energia, né? Eles tinham também um conceito. Então, quando a gente fala trindade, né? O que seria trindade? Energia 3, que é onde tudo nasce, onde tudo acontece, né? Por exemplo, como você falou em relação à casa, o conceito da casa, né? Uma casa 3 é uma casa que, né, traz muita ideia da comunicação. Então, geralmente você vai morar numa casa 3 e aí chega lá, ela já tem a cor amarela, por exemplo, que é a cor do 3. Então, a pessoa nem sabe sobre numerologia, mas os próprios números, por afinidade, né, eles estão atraindo. Como também várias pessoas que você, né, não se identifica, não se dá bem, você vai ver que tem números contrários ali, entende? E, bom, é uma infinidade. Então, na numerologia, a gente faz estudo sobre tudo. Uma marca, né? Pessoas me procuram para saber o melhor nome, que a gente chama de nome de realização. Eu mesma, quando eu conheci a numerologia em 2011, eu mudei o meu nome, né? Fiquei usando Maísa Souza, que é o que eu uso até hoje, e aquilo assim expandiu a forma como as pessoas passaram a me ver, e isso me trouxe também uma forma de como eu comecei a me sentir, porque a demanda passou a ser outra. Eu usava o meu nome e o segundo nome, que era Maísa Carla, né? Então, como Maísa Carla, eu desenvolvi muito essa questão da arte, né? Dança, música, teatro. Tipo, uma fase que eu tive até de um grupinho lá, né? Do coral, da banda e tudo. E quando eu mudo para Maísa Souza, tudo muda. Até no trabalho mesmo, eu comecei a ser chamada para cargos maiores dentro de empresa, responsabilidades maiores, porque aquele número, ele estava emitindo uma frequência.
Então, como acho que foi Tati que falou em relação a dinheiro, o Grabovoi ele usa uma sequência chamada 520. É uma sequência numérica que você não fala 520, você fala número por número para acessar uma frequência que seria de dinheiro inesperado. E aí você faz essa moedinha, eu fiz isso há 2 anos atrás e funciona mesmo. Todo mundo acha que eu saio acreditando em tudo, mas que nada, eu sou muito cética sobre algumas coisas, eu gosto de experienciar, eu gosto de testar. A numerologia mesmo surgiu com essa ideia, né? Ah, vou ler isso aqui para mostrar que isso está errado, né? Que eu não acredito nisso. E pelo contrário, eu é que me convenci da numerologia e passei a trabalhar com isso, né? Então, para a numerologia, o nome, onde você mora, a data do seu nascimento fala sobre você, a primeira vogal do seu nome fala sobre você. Então, quando eu conheço uma pessoa que ela fala o nome dela, eu já faço a leitura da primeira vogal. Então, já é instantâneo, assim. Como tem pessoas que você nem sabe o nome, mas só de conversar já saltam os números, assim, sabe? De personalidade. Então, para numerologia, né, para Pitágoras, tudo é número, né? Poliana Cardoso, que é professora, né? Ela afirma aqui, ela diz, a gramática é uma grande equação numérica, né? Então existe número em tudo. O número está presente em tudo. A Tati havia perguntado, e se muda a língua? Como é que fica? Existe uma equação aí que deixa tudo equilibrado? Ou há uma diferenciação de contexto, de lugar onde você está? Como é que funciona isso, Maísa? Eita, agora você me pegou. Porque se puder ser traduzido, né? Porque existe aí outras línguas, né, que são bem, que você não vê nem letra, você vê desenhos, na verdade, né? Perfeito, perfeito. Então, eu acredito que poderia ser feito um teste, um estudo. Nunca atendi nenhum cliente que fosse uma língua diferente em relação à escrita, né? Mas a gente poderia fazer um teste no quesito de traduzir, né? Se for possível traduzir o nome, que eu acho que não teria como, mas eu acredito que poderia fazer um teste em relação à personalidade. Cada número tem uma personalidade. Então, através do contato com esse cliente, né, algumas perguntas que ele poderia responder, a gente poderia fazer o estudo numerológico, né, através da personalidade. Por exemplo, ah, tá. Nicole está falando aqui o exemplo do 4 no Japão, né? Que no Japão. Na China ou no Japão? É na China? Que eles não gostam do 4, né? Porque o 4 representa a morte, né? Aquela coisa bem, né? E na numerologia, o 4 ele representa o trabalho, o foco, a organização, né? E também essa questão da prática. Então, tem pessoas que. Ah, moça, tá aqui, vem. Chega aí, Nicole. Nicole também é expert nesses assuntos. Ela estuda também com Maísa, elas são companheiras. A marida de Maísa. Oi, Nicole, meu amor. Oi, amor, boa noite. Como está você? Estou aqui do ladinho acompanhando tudo. Tô vendo, tô vendo. E sempre acrescentando também conhecimento. Então, Maísa falou aí o número lá no Japão, o nome lá no Japão, como é que ficou isso que você estava explicando? Eu acredito que é na China. Não tenho Na certeza, China. que é na China, que eles não gostam do número 4. E como a Hum, Maísa estava falando, o número 4 é um número que, assim, é de fazer muito, muita prática. Você vai ter coisas demais para fazer, trabalhar demais e vai ter um monte de imprevisto. E ela só me convenceu da numerologia através do 4. Ela começou a dizer assim, amor, cuidado, hoje é seu dia 4. Eu falei, que história de dia 4? Aí eu saía, aí aconteceu já de eu cair de moto, um cachorro me atacar, eu acordar atrasada, chegar no trabalho ter reunião, surpresa. Então, tudo começava a acontecer e eu comecei a parar de querer saber o dia. E quando acontecia, eu perguntava, que dia foi meu hoje? Ela disse 4. Aí eu disse, esse danado desse 4. E aí eu tô falando a respeito disso por causa da Tati, né, que perguntou em outras línguas. Eu acredito que mudando a língua, a numeração talvez seja outra, mas tudo é a mesma energia, né? tudo energia. Tudo é a mesma energia, assim. A gente consegue ver que a energia de uma cidade, quando a gente conhece aquela cidade, do nome da cidade, quando a gente conhece aquela cidade, sempre bate.
sabe? A energia daquela casa. Então, não é porque mudou a língua que aquela palavra vai mudar tanto assim a energia. Alguma coisa vai estar relacionada, entendeu? Perfeito, É. perfeito. Até a própria data de nascimento já fala muito sobre a pessoa. Meninas, ó, a gente está quase terminando essa primeira parte da live, né? Faltam 4 minutos. Eu quero terminar um pouco antes, porque o Instagram, quando você não salva antes e completa 1 hora, aí ele acaba não salvando para o IGTV. E está muito bom esse papo, e ele precisa ficar arquivado para outras pessoas assistirem. Então, eu vou convidar todo mundo para voltar daqui a pouquinho. Eu só vou finalizar e colocar lá no IGTV. E aí a gente volta porque Maísa vai pegar uns números aí que vocês vão jogar. E ela vai fazer de todos, claro, porque não há tempo, mas dar fazer uma pequena leitura de desses números aí, que eu acho interessantíssimo, porque para mim isso é conhecimento, e é conhecimento ancestral, né? É onde a gente precisa se desprender dos preconceitos, principalmente por uma sociedade que foi muito cientificista, tecnicista. Então, ela começou a abandonar e chamar de pseudociência uma série de conhecimentos que hoje já se sabe, com as tecnologias que a gente tem, que não é tanta mitologia assim, não é tanto magia, né? Vamos dizer assim. E que é real e tem influência sobre nossas vidas. Então, Mai e Nicole, eu vou convidar a gente, vai sair um pouco, vamos voltar daqui a pouco, peço todo mundo que retorne para a gente fazer as considerações finais. Maísa vai fazer essa pequena leitura e vai dar uma dica de livro também, que é interessante para a gente aprofundar e embarcar nessa viagem, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Já. Tô lendo aqui os comentários.